Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast de número 286. Eu sou Rodrigo Bibo e vamos lavar as nossas almas na Pia Desidéria. Nada a ver. Nossa, cara. Agora minha entrada vai ficar muito ridícula, hein? A minha foi uau. Nossa, fantástica. Eu sou o Alex e hoje vamos passar um spinner na reforma. Nossa, ai. Gente, estamos aqui com o Alemão de Sunga. Bem-vindo ao BTcast, né, Alex? Você tava sumidaço aí, hein? Poxa. Obrigado. Voltando aí a casa aí pra alegria do povo, ou não? Olha aí. Não, sabe que o pessoal gosta de ti mesmo, né, cara? Aliás, eu tô pensando em gravar um podcast, eu, tu e o Max, ó. Fazer aí um velhos tempos e tal, entendeu? Pois é. Né, fazer aí um remember, né? Os novos integrantes aí, poxa, vocês são fundamentais, né? Só pra dar aquele gostinho de era nós três, pegar e estudava no dia mesmo, todo mundo na raça. Fazer o 11º mandamento, né? Pra terminar a série Tábuas lá. Isso, justamente. Vamos pegar do Pondé, né? Já que o Pondé colocou lá o 11º, a gente pega o do Pondé lá. Gente, estamos aqui com o Alemão de Sunga para falar sobre pietismo, ok? E a gente vai entender um pouquinho desse movimento que olhou para a Reforma Protestante e falou, dá para melhorar. Dá para melhorar. Ok, gente? Mas antes de falarmos um pouquinho sobre o pietismo, vamos para os nossos recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, recados urgentes, porque tudo acontece nesta semana em que está sendo publicado este BTcast. O primeiro é que é neste final de semana, dia 6 de abril, o BT Day! O BT Day em Porto Alegre. Então, galera, dia 6 agora, a partir das 14 horas, 14h30 ali, a gente já vai estar reunido lá na igreja. Mais informações, tem o link aqui na descrição deste BTcast. Ó, não vai mais ter como ganhar brinde porque já preenchemos 100 vagas, mas você que for lá vai pagar um preço merreca, vai ter palestras o dia inteiro, louvor, coffee break e sorteios de livros com a Mundo Cristão, a editora Carisma e a editora 100% Cristão, tá bom? Então, galera, é o seguinte, vai lá porque vai ter só o preço, vale pelas palestras e pela comida que vai ter, mas ainda vai ter sorteio de livro, vai ter comunhão, vai ter o lançamento também do livro Os Outros da Bíblia com André Heinck, vai ter gravação de BTcast ao vivo, cara. Se você quer saber como é que a gente produz um pouco o BTcast, vai lá, vai ter a gravação ao vivo neste BT Day em Porto Alegre, dia 6 de abril. Começa ali a partir já chega às 14h30 para garantir, para dar tudo certinho. E olha só, se você é da região sul aqui do país, você pode colar um dia antes ali em Porto Alegre, porque no dia 5, aí tem o lançamento oficial do livro Os Outros da Bíblia, que a gente lançou aí em parceria com a Thomas Nelson Brasil. Se você é da região de Porto Alegre ou da Grande Porto Alegre, cola ali no dia 5 de abril no Seminário Teológico Batista do Rio Grande do Sul, tá bom? E aí a partir das 19 horas você tem o lançamento oficial dos Outros da Bíblia. Então dia 5 e dia 6 é o Bibotalk em peso ali em Porto Alegre. Eu espero vocês, mas olha só, tem que fazer a inscrição, galera, o quanto antes, porque 2 dias antes do evento já não consegue mais pagar via boleto e eu acho que se bobear não dá nem cartão. Acho que o cartão até dá. E se você deixar para pagar no dia o evento, vai ser um pouquinho mais caro, tá bom? Acho que vai ser R$50 a entrada no dia do evento. E a gente precisa ter um número antes até para poder preparar o coffee break e tal. Então se você tava pensando em ir no BT Day Porto Alegre, por favor, tome essa atitude hoje, ok? É isso. E o outro assunto urgente é que até o dia 10 de abril você pode assinar o Kindle Unlimited. Esse Kindle ilimitado por apenas R$1,99 e você vai ter acesso a mais de 1 milhão de e-books. Galera, 1 milhão de e-books por apenas R$1,99. Essa é a vantagem do Kindle Unlimited, do Kindle ilimitado. E olha só que legal, você pode experimentar o Kindle ilimitado e se você fizer a assinatura por apenas R$1,99 até o dia 10 de abril de 2019, você ainda gera uma comissão de 15%
R$15 para o Bibotalk. Olha só que legal. Ah, baby, eu nem sei se eu vou dar conta, meu irmão. Com R$1,99 você nos abençoa com R$15. Então é uma maneira, você nunca se tornou mantenedor, nunca fez uma oferta a nós? Bem, se você já tinha o desejo de nos ajudar, essa é uma maneira. Gere uma comissão aí de R$15 para nós, assinando o Kindle Ilimitado. O link para você fazer isso até o dia 10 de abril está aqui também na descrição deste BT Cash. É isso, recados dados, bora para o seu podcast semanal de teologia. Oh baby, that's what I like. Alex, a reforma protestante é um tema bem falado aqui em bibotalk.com. Gente, se você jogar no Google aí, reforma protestante Bibotalk, você vai ver o tanto de podcast que a gente já fez em torno da reforma protestante. E uma das coisas que já ficou claro para os nossos ouvintes, Alex, e para qualquer pessoa que vai estudar o movimento da reforma iniciado por, já foi iniciado antes de Lutero, mas ganha proporções de rompimento forte mesmo com Martinho Lutero a partir de 1517. A gente percebe que após Lutero, Alex, sempre houveram movimentos que, não dá para reformar mais. A gente já falou aqui, inclusive, dos anabatistas, né? Dessa reforma radical e tal. Certo. Inclusive até podemos até falar como é que é aquele negócio que a gente diz que os católicos mataram as pessoas e a gente às vezes não esquece que a gente também tem a nossa, como é que é? A Inquisição. Rolou até uma Inquisição protestante e tudo, né? Então assim, sempre teve, né? A reforma protestante iniciada por Martinho Lutero, ela começou a abrir leques, né? Então cada pessoa com a Bíblia na mão começou a ter a sua visão da Escritura e tal, e movimentos foram surgindo a partir disso. Então, tendo isso em mente, né, essa ideia de que a partir de Lutero, Zwinglio, Calvino, outros movimentos foram surgindo a partir disso. Alguns movimentos rompendo, né, como por exemplo o luteranismo, e outros movimentos trazendo aspectos diferentes sem necessariamente romper com o movimento inicial. E assim que nós poderíamos encaixar, digamos, o pietismo. Vamos tentar, Alex, fazer aí, encaixar cronologicamente dentro da história o pietismo, meio que para os nossos ouvintes entenderem em qual momento da história a gente tá, para poder inclusive depois definir o pietismo. Bom, a gente está num momento da história pós-Lutero, mais ou menos uns 150 anos. Tá? É um período de consolidação da ortodoxia luterana e é um período onde a maior parte das brigas internas do movimento da reforma luterana já estão resolvidas. Então, por exemplo, todo mundo conhece a história de arminianos versus calvinistas, Sínodo de Dort, coisa arada. Uhum. Os luteranos tiveram a mesma coisa, né? Você teve um grupo dos filipistas, seguidores de Philippe Melanchthon, que acreditavam em uma espécie de sinergismo, né, para salvação, e o grupo dos gnésio-luteranos, os verdadeiros luteranos, que então acreditavam puramente na doutrina da graça. E aí isso gerou a fórmula de concórdia, né, onde há então essa definição dogmática de uma ortodoxia luterana, da doutrina da graça, e uma série de outros textos aí que tá no livro de concórdia, que formam assim o grosso da ortodoxia luterana. Alex, só pra gente entender aqui, fórmula de concórdia e confissão de Augsburgo. A diferença entre elas, o que é? Uma tá dentro da outra, como é que é isso daí? Confissão de Augsburgo é um texto mais antigo, 1530 por ali. Signatários você tem desde Melanchthon, que é o autor dela, até Calvino e Martin Bucer, por exemplo. Então, ela não é um texto que serve só para luteranos, ela é um texto que serve para toda a reforma protestante e que define os limites entre Roma e a reforma, tá? Então ele vai ter um básico assim que todo mundo consegue caminhar dentro dele.
E esses tons mais sinergistas do Melanchthon, eles aparecem mais aonde, Alex? Existe uma versão da Confissão de Augsburgo, que é a versão em alemão dela, que tem um pouco desses traços sinergistas. E essa versão que tem aí o Bucer e o Calvino como signatários é a versão em latim, então? É a versão em latim, a versão, então, que não tem esses adendos aí. É meio que depois que eles assinaram, o Melanchthon diz, vamos fazer uma revisãozinha aqui, tem umas palavrinhas aqui que faltou no meio, entende? Ai, muito bom, muito bom. Então tá, Alex, se você usou um termo ali chamado fortalecimento da ortodoxia luterana, eu penso que a gente pode explicar um pouquinho melhor porque o pietismo, até onde eu lembro das aulas do Euler, parece ser ou é uma reação a essa ortodoxia luterana. Como assim? Ela é uma reação a uma ortodoxia morta. Não é uma reação doutrinária. Se você vê o programa de renovação que o Spener traz, ele não tem como objetivo reformar, por exemplo, as doutrinas da salvação. Ele não está em questão quem é o Deus que salva, qual é a obra de Cristo, como as pessoas chegam à salvação. Não são essas as perguntas. A questão é, pressupondo a doutrina da graça, pressupondo a obra completa de Cristo na cruz, pressupondo tudo isso que Lutero ensinou e que a ortodoxia luterana definiu na forma de concórdia, pressupondo tudo isso, por que é que as pessoas vivem como se fossem pagãs? Por que é que esse cristianismo bíblico não se reflete na vida das pessoas? Por que não há as boas obras das quais o Novo Testamento fala? Porque essas pessoas se dizem cristãs, mas não frutificam. Então, a renovação do pietismo questiona uma, vamos dizer assim, uma ortodoxia que não produz uma ortopraxia. Ou seja, o movimento pietista, então, enquanto um movimento histórico, dentro do luteranismo, é uma resposta a esse pessoal, digamos assim, que valorizava muito a doutrina, eles eram, impecáveis na sua teologia, mas o seu cristianismo, de certa forma, não era visível. Em que sentido que o cristianismo não era visível? Não tinham práticas de obras de justiça. Não se tinha a piedade, digamos assim. Não se tinha piedade, exatamente. A grande crítica é que, por exemplo, entre o corpo pastoral, teológico, as mentes pensantes da igreja, se gastavam energias enormes em discussões teológicas infindáveis, mas não havia piedade, não havia uma vida de devoção, não havia uma fé verdadeira. Uma coisa nova, talvez, em termos de conceito, é algo que não é novo, mas que no vocabulário do pietismo se torna bem chave, que é o novo nascimento. É a ideia da conversão, Alex? Um distintivo do pietismo é essa ênfase na conversão, A ênfase na conversão pessoal que vem com esse nome, esse termo mesmo, novo nascimento. O pietismo enfatizou muito essa palavra, o novo nascimento, a necessidade de nascer de novo. Só para o pessoal entender, Alex, e me corrija aqui se eu estiver errado, é porque na mentalidade da ortodoxia, o batismo já trazia em si tudo isso, Exato. Então, batizei a criança lá, já está salva, já é uma nova criatura, é aquela ideia assim de que no batismo, inclusive no pedobatismo, ali já consta tudo ali, já tá tudo certo e tal, aí basta a pessoa depois fazer a sua comunhão, ou não, como é que... Confirmação. A confirmação, desse batismo e tal, basta você confessar, ou seja, é uma coisa, eu vou usar o termo litúrgico aqui, gente, mas eu não quero diminuir o que a liturgia significa, ok? Mas só para o pessoal, grosso modo, entender. Eu sigo a liturgia, professo as palavras, participo dos sacramentos e a manutenção da minha espiritualidade tá ok. Basicamente isso. Basicamente isso. É de forma bem material, assim, tá? A ideia tá, então... se você perguntar para um ortodoxo dessa época se o batismo infantil salva, provavelmente que ele diria que o batismo infantil inclui a pessoa no corpo eclesiástico e é uma promessa de salvação.
e que essa criança precisa professar o credo apostólico mais tarde, então ela estará salva, etc e tal, mas é uma coisa meio que procedimental, tá? Não, faz isso, faz aquilo outro, então está salvo porque está conforme a ortodoxia diz que tem que ser. Mas o que o Spena questiona não é o fato de, por exemplo, o batismo ter uma promessa que precisa ser agarrada em fé, no caso do batismo infantil. Ele questiona o fato de que os pastores não estão falando mais que é necessário ter fé, ou que essa fé que eles estão falando é um mero conhecimento das doutrinas. No caso que tu falou de procedimental, né? Qual foi o termo que você usou? É procedimental mesmo, sim. É o que eu quis dizer com liturgia, é exatamente isso. É melhor esse termo teu aí, porque o liturgia é um termo que realmente carregado de outras coisas, né? Mas eu sigo o procedimento ali e tá tudo certo. Exato. Ainda que, lembrando que existe muita piedade em Lutero, né? A gente até tem um episódio aqui muito legal, chamado Piedade em Lutero, que a gente gravou com o Cláudio. Piedade em Lutero, acho que é o nome do episódio. A gente até fala um pouco sobre oração e tal. Então, há muita piedade em Lutero. Inclusive, até os próprios pietistas, a gente vai focar no Spener aqui, mas eles citavam Lutero em vários momentos. Mas a ênfase da teologia de Lutero realmente foi a questão da justificação como um ato forense. É inegável que a ênfase de Lutero, até pelo seu contexto e disputa imediata com Roma, o levou por esse caminho, mas existe muita piedade nos reformadores. A gente vê o próprio Calvino aí que dizem, eu nunca conferi, né? Mas a galera fala que o maior capítulo das Institutas é sobre oração. Então, e realmente, eu tô lendo aquelas Institutas que a Fiel lançou ano passado, e, cara, é muito legal o capítulo sobre oração, assim, do Calvino, e realmente há uma piedade ali muito grande. Só que a questão que às vezes as pessoas enfatizam outras coisas, né? Então, há questões de ênfases, né? Isso, e a ênfase do pietismo vai vir justamente por conta dessa, vamos dizer assim, ortodoxia morta. Não quer dizer que todos os ortodoxos viviam uma fé morta, né? Mas que existia uma situação de estagnação espiritual na igreja da época. Eu vou ler um trecho aqui, Alex, eu dei uma estudada para esse episódio no História da Teologia Cristã, do Roger Olson, tá? Da editora Vida. Gente, eu acho esse livro aqui muito bom. É o mesmo autor, Roger Olson, do Reconsiderando o Pietismo, da editora Sal Cultural. Boa, Alex. Inclusive assim, eu queria um livro para entender um pouco mais o pietismo. Galera, Reconsiderando o Pietismo, Recuperando uma Tradição Evangélica, que é do Roger Olson e do Christian Collins Wynne, e é da Sal Cultural. Bem bacana, tem um movimento ali bem resumido. E aqui no História da Teologia Cristã, também é um pouco mais resumido, obviamente, mas eu vou ler um parágrafo aqui que é uma citação, inclusive, que ele faz de outro autor, que como na nota de rodapé não sei que autor que é. O espírito escolástico, ou seja, da ortodoxia luterana, estendeu uma mortalha de intelectualismo sobre a fé cristã. As pessoas tinham a impressão de que o cristianismo consistia no recebimento da palavra salvífica de Deus pela pregação e pelos sacramentos, além da aderência leal às confissões luteranas. Dizia-se que, com poucas exceções, que os pastores evitavam qualquer ênfase à interioridade. Deixa eu até explicar isso um pouquinho. Existe quando ele fala de escolasticismo, e é uma crítica do Spena, que é o seguinte: você tem um corpo doutrinário a partir de Lutero, de Melanchthon e as mesmas discussões entre eles, mas você tem um corpo doutrinário, certo? Lutero nunca sistematizou esse corpo doutrinário, diferente de Calvino, que deixou uma institutas. O Melanchthon fez as suas loci comunes, a gente fala isso no episódio sobre Melanchthon, mas aí você tem essa necessidade, qual é a doutrina correta, surgem esses textos, a fórmula de concórdia e tudo mais, e depois de encerrado esse capítulo de definições grosso modo do que seria ortodoxia, surgem teólogos sistematizando ainda mais esse conhecimento. E para sistematizar o conhecimento, você precisa criar estruturas que possibilitem a sistematização do conhecimento. E as estruturas utilizadas pela ortodoxia luterana são as mesmas utilizadas pelo catolicismo medieval, pelo escolasticismo. Por isso ele fala desse espírito escolástico.
que foi o que Lutero criticou na Reforma. Ele diz, qual que é o problema do período medieval? É a teologia como um todo? Não, é a ideia de se pegar um filósofo, Platão, Aristóteles, aí dependendo se era nominalista ou realista, e... Universalista, não? Daí são outros, tem mais correntes. Meu Deus, eu achava que era nominalista e universalista. Nominalista e realista. No caso, os universais é o termo-chave da filosofia, né? Do platonismo, né? Se os universais são reais, realismo, ou se eles são apenas títulos, nomes. Daí é o nominalismo. Voltando aí, se a ideia do escolasticismo, de pegar na filosofia de Aristóteles uma forma de organizar o conhecimento, e essa forma de organizar o conhecimento, ela tem alguns princípios. Por exemplo, a Bíblia, texto bíblico, é o princípio material, é o que nós temos de material doutrinário. A teologia da Reforma é a forma que a doutrina tem. Então eu encaixo os textos bíblicos dentro da forma, dentro do formato, dentro da forminha da doutrina que eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho a doutrina da expiação ilimitada. Vamos dizer aqui, comparando com o calvinismo, da expiação ilimitada. Ou seja, Cristo morreu por todos. Seria uma definição da ortodoxia luterana, diferente da calvinista. Aí o que eles vão fazer? Pegar os textos bíblicos e forçar eles para caber dentro disso. Inclusive os que não cabem. Inclusive os que os calvinistas têm razão. Entende? O mesmo vale para as outras. Grosso modo, toda sistematização peca por isso. Porque ela tenta desfazer os textos difíceis e tornar eles moldáveis para caber na minha ideia, na minha ortodoxia, entende? Por isso as ortodoxias, elas têm, eu diria assim, elas têm um limite, elas têm um cerne verdadeiro. Acho que todas elas na Reforma Protestante têm a doutrina da graça, tem o fato de que Deus elege as pessoas, você tem aí um cerne, a gente já falou isso com Nicodemos, quando a gente tratou a diferença entre reforma lato sensu, stricto sensu e tal, dá para voltar lá e ver como é que isso funciona melhor. Mas as ortodoxias, quando elas tentam trazer todas as minúcias da Bíblia para dentro do sistema, elas vão encontrar problemas. E essa é uma crítica do Spener e do Lutero, porque você perde muito tempo, muito gás, muita energia brigando por detalhes. E ele diz, a gente passou tanto tempo brigando por detalhes que a gente perdeu o foco de uma vida espiritual. Então a questão é, eu abandono a oração, eu abandono a conversão, eu abandono a fé pessoal, eu abandono a paixão evangelística, o amor pelas pessoas e fico só com a discussão no Facebook. A nova ortodoxia hoje tá no Facebook. Exatamente. Ou seja, já ficou bem claro então para você que o pietismo é uma reação a essa ortodoxia morta, né? Como inclusive alguns pietistas chamavam essa escolástica luterana. Alex, pra gente poder caminhar, podemos aí falar um pouquinho então quem é que começa com essa ideia, por que ganha esse nome, pietismo? Isso, a figura-chave, eu diria assim, é sem dúvida o Philipp Jakob Spener, um pastor luterano, um teólogo luterano, aí viveu entre 1635 e 1705. Ele pastoreou boa parte do seu tempo em Frankfurt, né? Então, capital econômica da Alemanha, assim, né? Centro, coração econômico da Alemanha. Na época já era uma cidade bastante importante. Depois foi pastor também em Dresden, que é um centro cultural fantástico, assim, da Alemanha, e Berlim. Mas a sua formação original tá na região de Strasbourg. Ele é nascido numa cidade ali nas redondezas e ele faz seus estudos teológicos em Strasbourg. Strasbourg, na época, pertencia ao Império Alemão, né? Hoje pertence à França, isso depois da Primeira Guerra Mundial, né? Mas é uma cidade de cultura germânica, né? Por isso, Martin Bucer falava alemão e os textos dele estão em alemão. E, querendo ou não, essa influência reformada se mostra muito clara em algumas ideias do Spener. Porque o Spener, embora sendo luterano, ele estuda teologia num centro calvinista,
num centro reformado, ele ouve muitas pregações de um reformado, de linha, digamos assim, mais pietista dentro dos reformados, né? Como é que é o nome desse cara? É o João de Labadie? Exatamente. Esse o Labadie é o cara que ele ouve bastante. Inclusive, esse Labadie teve, acho que uma passagem por Genebra e tudo mais, então é alguém que tá bem ligado ao calvinismo da sua época, né? Uhum, mas ele tinha uma pegada mais mística, segundo o Coulson aqui. O Olson, quer dizer. Isso, ele tinha uma pegada mais mística, exatamente. Eu acho que isso também é importante mencionar, porque o Spener, ele tem contato a partir de Strasbourg com algumas literaturas. Essa literatura do Labadie, que é um calvinismo mais espiritualista, ele tem contato com os Irmãos da Vida Comum. Os Morávios, não? Não, aquele livrinho, a gente já até gravou sobre isso. Nossa, os Irmãos da Vida Comum do Mestre Eckhart? Exatamente, sim. Mestre Eckhart. E ele tem com outro espiritualista luterano, que é o Johann Arndt. Que inclusive até aqui alguns colocam como um dos precursores do pietismo, né? Exato. O Olson, ele tá na discussão, e o Johannes Wallmann, que é outro estudioso do pietismo na Alemanha, eles discutem até que ponto o Arndt não seria o verdadeiro pai do pietismo. Porque, digamos assim, no programa de reforma do Spener que ele escreve, ele faz o seguinte, esse é interessante. Ele escreve um prefácio de uma obra chamada Verdadeiro Cristianismo. E essa obra é desse tal de Arndt. E ali ele comenta algumas coisas de Lutero e algumas coisas do Arndt. E tenta traçar, digamos assim, uma espécie de progressão. Lutero trouxe essas coisas aqui, a ortodoxia não deu bola para isso, e o Arndt trouxe essas outras coisas aqui que são, na verdade, uma sugestão de melhoria. Então a gente precisa atentar nisso na leitura do livro do Arndt. Era para ser um prefácio, mas saiu como um livro autônomo. E esse livro, publicado, então, separado da obra do Arndt, se chamou Pia Desideria. Isso significa desejos piedosos. Então, desejos piedosos de quê? De uma renovação da igreja e da vida espiritual da igreja. Ele divide o texto dele em 3 partes. Na primeira parte, ele critica o estado atual da igreja, um pouco daquilo que a gente falou até agora. E eu só vou acrescentar mais uma informação. Ele critica a doutrina dos 3 estamentos dentro da igreja, como ela estava sendo organizada. Não a doutrina dos 3 estamentos de Lutero, mas a que a igreja estava usando. Que significava o quê? Dividir as pessoas em governantes, religiosos e leigos, que é a mesma divisão medieval, agora aplicada à igreja luterana. E, grosso modo, é o que matou, de fato, a ortodoxia luterana. Matou a espiritualidade da ortodoxia luterana. O que não aconteceu da mesma maneira no movimento calvinista, né? Ele também teve suas dificuldades, mas não aconteceu da mesma maneira. Por que isso? Porque os governantes, diz o Spener, sentaram-se em cima da herança da reforma e disseram, bom, Deus nos botou aqui, essa é a nossa função, Romanos 13, e cala a boca todo mundo e segue, tá? Os religiosos se sentaram na cadeira e disseram 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, é nós aqui, nós temos a fórmula de concórdia, ortodoxia, então tá garantido. E os leigos, tipo, vocês só seguem, vocês vêm atrás. E ele diz o seguinte, o que é que falta? A gente precisa acabar com essa distinção e olhar de novo para os textos de Lutero e dizer, Lutero entendeu que há necessidade de um sacerdócio universal de todos os crentes. A ideia de sacerdócio foi perdida e a gente precisa recuperar essa ideia de sacerdócio. Então esse é o primeiro ponto dele, então recuperar a ideia de sacerdócio. Quando ele vai trazer então o programa dele de como recuperar essa ideia de sacerdócio, ele traz mais pontos. Então recupera o sacerdócio como? A Bíblia precisa ser pregada intensamente. Ela precisa ser lida intensamente. Significa que nós precisamos ler mais a Bíblia no culto, tá? Leitura pública das Escrituras. Nós precisamos pregar mais o texto bíblico e não as interpretações teológicas. A moda na época, nós estamos no barroco. Se você não se interessa por arte, é bom começar a se interessar, tá? Pega e digita no Google
barroco brasileiro. E olha como é que é uma obra do mestre Aleijadinho. Cheia de detalhes, cheia de minúcias, cheia de coisinhas pequenininhas. Por que isso? Porque o interesse em tornar algo bonito por meio dos muitos detalhes. E o que é uma pregação barroca? É você enchê-la de firula teológica, enchê-la de palavrório teológico, de discursos com palavras difíceis, para que as pessoas digam: nossa, pastor pregou hoje, né? Tu viu lá, precisei até pegar o dicionário para entender. Então esse é o barroco. Ele diz: para com essa palhaçada de pregação barroca, prega a Bíblia de forma que as pessoas entendam e de que a fé brote no coração das pessoas. Uma coisa que Spengler não fez, para não acusar ele de donatismo, ele não disse que, só pastor crente que brota fé. Pastor descrente, se ele pregar, não brota fé. Ele disse: o que brota fé é a palavra de Deus. Uma mula ir lá na frente e ler a palavra de Deus, brota fé. Mas, ele diz, a vida da igreja seria totalmente outra se nós tivéssemos pastores crentes. Entendi. Entende? Isso faz toda a diferença, cara. Porque o que acontece, né? A mula, pregando, ela não tem obras para mostrar, né? De que a fé que ela tá falando lá na frente se mostra na vida dela. Enquanto que o pastor crente verdadeiro tem. Tem uma piedade, né? É por isso essa ideia do Deus visível, né, Alex? Essa ideia de que a minha espiritualidade, isso vai ter em Edwards depois, com as suas afeições religiosas e tal. Mas, inclusive, até a gente começou a falar disso na semana passada. Mas, assim, essa ideia de uma espiritualidade visível, né? Ou seja, não é só uma questão do interior, né? Da minha espiritualidade interna, mas aquilo que eu sou internamente vai extravasar para nas minhas atitudes, na minha vida, né? Ô Alex, só um parênteses aqui, a gente falou dos Irmãos da Vida Comum, não foi o mestre Eckhart que fundou a ordem, tá? Não. Ele, na verdade, teve influência dos Irmãos da Vida Comum, mas foi fundada por Gerhard Groot, tá? Meu nome é Groot, em 1340 e a 1384 foi que ele viveu. Beleza? Só pra gente não receber uma guilhotinada aqui, pronto. Isso, mas só pra retomar aí, o livro do mestre Eckhart é o que ele sugere, o que o Spengler sugere no estudo da teologia. Ele diz: olha, pega a ortodoxia luterana, estuda ela, em vez de ficar debatendo quem tá certo e quem tá errado, vamos se debruçar em cima de Lutero, de mestre Eckhart, em cima de Arndt, e em vez de ficar lá se matando em exegese só pelo desejo da informação, vamos pregar o texto uns para os outros para nossa edificação pessoal, tá? Então ele tinha um objetivo, inclusive um dos propósitos da reforma dele era reformar o estudo da teologia, que se fosse menos dedicado ao conhecimento pelo conhecimento e mais dedicado a um conhecimento que produzisse vida espiritual nos estudantes, que seriam pastores e, logicamente, depois conduziriam as igrejas, né? Então ele traz essa proposta de revisão do currículo teológico, que só foi acontecer bem mais tarde, mas ele traz essa sugestão. Alex, uma coisa que a gente sempre fala aqui, que a gente já citou o pietismo em outros momentos aqui nos BTcasts, mas isso eu lembro também das aulas do Euler. Gente, Euler foi professor meu e do Alex no seminário. Ele era professor de teologia sistemática e história da teologia, entre outras, né? E uma coisa que o Euler falava, Alex, e eu não sei, eu ia falar agora e não sei se está correto, quem sou eu para questionar Euler? Brincadeira. Não, mas essa ideia de que, porque assim, do jeito que tu tá falando, e realmente tá tudo certo, mas as pessoas podem ser levadas a pensar que, então quer dizer que o pietismo é voltada para a vida interior, vamos orar mais, vamos... Mas, gente, isso não quer dizer que ele não era contra a exegese bíblica. Não. Inclusive, né, essa revisão do currículo teológico e toda essa questão teológica, a exegese é muito enfatizada pelos pietistas, né, pelo movimento da piedade, digamos assim. Agora, o que eles querem dizer, e que o Alex acabou de dizer, é que não é a exegese pela exegese. E a gente vê isso, né, a gente vê muitas pregações
aplicações, às vezes, que elas são exegeticamente perfeitas, nossa, uma exegese maravilhosa, o texto, mas sabe, às vezes não tem vida, sabe, não tem boas aplicações. Eu até costumo brincar, às vezes, olha, às vezes tem alguém que prega de maneira biblicamente impecável, só que eu termino de ouvir a pregação e eu tenho dificuldades em fazer a aplicação para minha vida. E às vezes eu pego lá aquele pregador herege, né, que todo mundo gosta de falar mal do cara aí nas internets, mas tu ouve a pregação do cara, putz, aquilo tem uma aplicação para tua vida. E aqui eu até já falei em outros momentos aqui em BTcast, e é por isso que o movimento gospel pega tanta gente, porque os caras vão direto na piedade, na emoção, no coração. Então é aquela coisa, né, enquanto que muitos enfatizam só a intelectualidade, né, estão com a piedade meio em baixa. Outros vão pro emocionalismo, né? Inclusive é o que a gente vai tratar aqui, né? A gente tá falando de Jonathan Edwards aqui nesses momentos aqui, nesse período aqui no BTcast, mas é justamente esse equilíbrio que o Edwards queria trabalhar. É até interessante você tratar isso, Bill, porque olha só, o pietismo virou em inglês, isso eu fui entender mais tarde, né? Virou no contexto americano um palavrão. Ó, seu pietista! Né? Pra dizer assim, tipo, cara que é altamente espiritual, que é aquele sentimento religioso, mas que fica naquilo, que fica naquela bolha de espiritualidade, né? Que é, até se usa às vezes a palavra quietismo, né? Que é o cara que fica ali no canto dele, vivendo a sua espiritualidade. Quietismo foi ótimo. Quietismo, é. E isso não transparece no mundo, entende? Tipo, não sai daquela bolha ali. Que, Alex, vamos e venhamos, sem dúvida aconteceu isso, né? Claro que aconteceu, só que é um processo, tu vai ver. Tá, o Spener traz uma proposta, aí você tem os continuadores, tem August Hermann Frank com todos os processos educacionais, que lançou a base para que o pietismo crescesse. Aí você tem lá o Zinzendorf com os movimentos missionários, Irmãos Moráveis e tudo mais, né? Aí você tem o pessoal de Tübingen com uma teologia, e isso vai se expandir, né? Não é à toa que, por exemplo, o metodismo surge a partir dos impulsos do pietismo, né? Só que aí você vai ter as distorções. Quais são as distorções? A conversão pela conversão, tipo, não, precisa marcar a data e a hora da conversão, senão não é válida. Se pega algo lá, uma experiência do Frank e torna ela em dogma. Aí se pega o quê? O sentimento de piedade. Uma coisa que o Euler falava, talvez tu vai lembrar, era que ele dizia o seguinte: o pietismo é a ortodoxia com a ortopatia, né? E a ortopraxia, o sentimento correto e a fé correta. O liberalismo teológico é o sentimento sem a ortodoxia. Por quê? Porque os grandes caras do liberalismo vão surgir o Immanuel Kant na filosofia, um discípulo das escolas de Halle, do Frank. Então é um bom pietista, sem teologia. O cara abandona a ortodoxia e fica com o sentimento religioso. Afinal de contas, toda a filosofia de Kant está baseada em princípios teológicos, tá? Na regra do amor ao próximo. É só o sentimento moral. Aí você vai ter o Schleiermacher, que é o grande diabo do liberalismo, digamos assim. Ele se considerava um pietista. Ele se considerava, não é os outros estão dizendo que ele era. Ele se considerava pietista. Por quê? Porque toda a obra dele está estruturada em cima dos sentimentos religiosos e não em cima da ortodoxia bíblica. Então ele abandona a ortodoxia bíblica para ficar com os sentimentos religiosos. Tanto que fé para ele é o sentimento de dependência numa força maior. Pô, que besteira, entende? Biblicamente falando. Ouvindo assim parece até bonito, né? Parece bonito, mas falta aquilo que a gente tratou aí no Igreja Centrada aí no mês de janeiro, que o evangelho é o quê? É a obra finalizada, completa de Cristo na cruz por nós, entende? Não é o meu sentimento de relação com Deus, entende? Né? Você desfoca da Bíblia e foca totalmente no indivíduo. E é esse individualismo que vai ser visto como o pietismo. Então, originalmente ele não é isso. Tá? Originalmente ele é buscar a ortopraxia baseada numa ortodoxia bíblica. O que mais que a gente pode falar do Spener, Alex? Já que a gente tá focando no Spener, né? Isso, uma coisa muito importante que vem de um contexto reformado, inclusive eu tive um professor de História da Igreja que ele é pesquisador do Martin Bucer, não do Instituto Martin Bucer aqui no Brasil, mas ele é pesquisador
um dos editores das obras do Bucer na Alemanha, ele dizia que o programa de pequenos grupos dos Collegia Pietatis, os grupos de comunhão, os grupos de exercícios de piedade do Spener, é um empréstimo da eclesiologia do Martin Bucer, que era a ideia de reunir as pessoas fora do culto, num outro programa, para discussões ou para leitura bíblica e discussões espirituais, né? Crescimento espiritual. É o que a gente faz hoje, pequeno grupo, célula, etc e tal, mas aplicado para aquela época, para aquela realidade, o que era uma inovação gigantesca. Lembrando que o Martin Bucer, aqui eu tô com o livro da Box 95, O Defensor do Amor, né? Martin Bucer como teólogo e pastor, ou seja, e aqui é a questão bem uma teologia do amor, né? Essa questão do amor, da devoção é bem presente no Martin Bucer mesmo. E aí, retomando essa ideia do Collegia Pietatis, esses grupos de comunhão, a ideia era, a princípio, tratar de novo do texto da pregação. Então pregamos João 3 sobre Nicodemos lá e tal, e o novo nascimento e tal nesse domingo. Fechou o culto, na quarta a gente se encontra e a gente vai discutir o texto agora, com mais detalhes, com a oportunidade de cada um botar a sua opinião, de fazer perguntas, de se edificar mutuamente e tudo mais. Então o objetivo era ter um crescimento no conhecimento bíblico e na piedade, tá? E esses grupos começaram, isso foi no ministério dele em Frankfurt, começou aqui, ali e tal, foi pipocando na Alemanha, daí alguns pastores da ortodoxia disseram, não, porque isso daí é uma rebelião e não sei o que lá e tal, e foram meio que abafando o movimento. Aí teve uma série de ataques contra o Spener, dizendo que ele não era ortodoxo e tal, ele teve que defender a sua teologia e tudo mais. E aí ele sai de Frankfurt, depois de acho que quase 20 anos lá, vai para Dresden e ele vai, digamos assim, biquinho fechado. Ele chega lá e não começa a fazer pequeno grupo, nada, ele fica quieto, só que o pessoal continua lendo e ele continua advogando a ideia. E aí os grupos retornam em Dresden, no pastorado dele em Berlim retornam de novo, claro, sempre levando pau, né? Ele estava levando pau o tempo todo do pessoal mais linha dura da ortodoxia. Que o pessoal achava que ele estava abrindo mão, né, justamente desse cerne luterano, né, do Sine Justus et Peccator, né? Exatamente, mas aí ele mantém firme, ele se defende firmemente, tanto que os historiadores hoje dizem, olha, não tem como acusar ele de ter se desviado da ortodoxia luterana, né? Não dá para acusar ele disso. Você pode dizer que ele pegou coisas emprestadas do calvinismo, bebeu muito de Ant e tal, mas você pode dizer que tem duas coisas que ele não é luterano, que seria na questão dos Collegia Pietatis e na questão do quiliasmo, né, do milenarismo dele. Ele é pré-milenarista e, grosso modo, a ortodoxia luterana é amilenista. Então, nesse ponto, ele diverge, mas é algo considerado, vamos dizer assim, ainda secundário no pensamento da reforma. Não é uma divergência central, né, que fere um ponto central. Ela vai se tornar um problema lá na frente, tá? Porque esses pensamentos milenaristas vão desencadear uns 60, 100 anos depois numa ala radical do pietismo, extremamente milenarista, com aquelas ideias de marcar data para a volta de Jesus e tal. Entendi. Entende? Então vai desencadear lá na frente, mas não é ainda aqui em Spener um problema. Mas os grupos pipocam e vamos dizer assim, passando uma régua na vida do Spener, a gente tem uma boa proposta de renovação da igreja, uma Alemanha cheia de pequenos grupos pipocando e trazendo essas ideias de renovação para dentro, muitos pastores aderindo a essa ideia de renovação da igreja e o livro do Spener sendo exportado para outros países luteranos. Segundo Olson aqui, 3 séculos depois, o livro ainda era lido, era distribuído e tal, né? Continuava em circulação. Então tu percebe o poder da obra. E é um livro fininho, né? Pelo menos em português que eu lembro. É um livro fininho. Não, ele é um livro fininho. Você pega ele, lê e ele tem muitas coisas atuais. Principalmente se você está numa igreja histórica. Olha só. Vou ler um trechinho aqui, Alex, citado pelo Olson. Lembremos-nos de que no juízo final não seremos questionados por Deus se fomos eruditos e se demonstramos a nossa erudição ao mundo, se desfrutamos do favor
temor dos homens e se soubemos mantê-lo, se fomos exaltados e se tínhamos grande reputação no mundo que deixamos para trás, ou se reunimos muitos tesouros em bens terrenos para os nossos filhos e com isso atraímos uma maldição contra nós. Pelo contrário, seremos questionados se fomos fiéis, se ensinamos coisas puras e piedosas e demos exemplo digno, ou seja, a ideia de dar exemplo, né? Um cristianismo visível. Se demos um exemplo digno, procurando edificar os nossos ouvintes em meio ao desprezo do mundo, se fomos abnegados, carregando a cruz e seguindo o nosso Salvador. Se fomos zelosos ao nos opor não somente ao erro, mas também à iniquidade da vida, ou se fomos constantes e dispostos a suportar a perseguição e a adversidade lançada sobre nós pelo mundo manifestamente ímpio e pelos falsos irmãos, e se, em meio a esses sofrimentos, louvamos ao nosso Deus. Olha aí. Alex, em termos introdutórios, podemos dizer isso sobre o pietismo. Obviamente que vai ficar aí o Frank, fica para um outro momento, aí a gente pode explorar um pouquinho mais. O próprio Zinzendorf também rende bastante coisas. Só para o ouvinte ter uma noção, em termos de pauta, se a gente for falar de Frank, vem toda a questão do novo nascimento e essa ideia da conversão individual, das histórias de conversão e tudo mais. Vem bem forte esse agostinianismo aí. E toda a questão educacional, bíblica, todo um programa mais encorpado de renovação. E com o Zinzendorf a gente tem, digamos assim, a fundação de uma sociedade missionária, entende? Tipo, ok, eu não quero ficar com essa conversão pra mim, eu preciso falar isso pro mundo e vamos adiante, entende? Então tem dois pontos bem interessantes aí pra se abordar no futuro. Gente, é isso. Recomendamos aí História da Teologia Cristã, de Roger Olson, que ele tem só algumas páginas sobre o pietismo. E Reconsiderando o Pietismo, recuperando uma tradição evangélica, também do Roger Olson e Christian Collins Wynne, da editora Sal Cultural. Muito bom. Tá aí, gente, 2 livros aí que você pode ter uma noção. E é claro, se você achar um Pia Desidéria num sebo da vida aí, compra, porque a leitura, inclusive, lembro-me que quando fiz a minha leitura para alguma disciplina lá da FLT, o meu veio sem algumas páginas. Nossa. O meu, eu fiz a resenha faltando, acho que umas 20 páginas. Passei, tudo certo. Mas não li 20 páginas de Pia Desidéria, porque na minha cópia, e pra vocês terem uma ideia, isso não é muito legal eu falar, mas eu não percebi quando eu li. Foi quando eu emprestei pra uma pessoa, ela falou, cara, tá faltando das páginas 70 a 90. Eu falei, tá? Eu não percebi. Isso é o Rodrigo seminarista, gente. Eu não prestava atenção em algumas coisas. Foi mal. Mas, cara, pelo que eu lembro, assim, realmente é um livro... E agora até fiquei curioso, Alex, como é que seria a leitura hoje, né? Mais atenta, obviamente. Claro. E tendo agora, conhecendo um pouco mais da história da igreja, conhecendo um pouco mais até a própria MEUC. Aliás, Alex, é até interessante a gente falar, para finalizar o episódio, que você faz parte de um movimento luterano, mas que não como é que eu posso falar? Não é 100% luterano, digamos assim. Luterano pietista, né? É o luterano pietista, que é a MEUC, que muita gente não conhece, né? Fala um pouquinho, Alex, assim, em linhas bem gerais, só o pessoal entender o que é a MEUC, esse movimento que você faz parte. Você tem, depois de todos esses pais do pietismo, no final do século XIX, na Alemanha, de novo uma estagnação espiritual que vai gerar uma série de renovações espirituais por lá, pregadores vindo da Inglaterra, grandes evangelistas passando por lá, você vai ter um período de, vamos dizer assim, renovação espiritual, e de novo a pergunta, são ortodoxos ou não? E então esse pessoal que se considera ortodoxo vai ficar dentro da igreja luterana e vai se dizer, olha, nós estamos na mesma pegada do pietismo histórico. Só que eles vão se organizar, esses grupos de comunhão durante a semana, eles vão se organizar como comunidades dentro da comunidade, como igrejas dentro da igreja, usando um conceito do Spener de ecclesiola in ecclesia, que é a ideia de igrejinha dentro
dentro da igreja. Exato. Porque é o seguinte, ó, na igreja alemã, se tem a ideia de que todo mundo que é batizado é membro da igreja, então se torna meio que tipo catolicismo popular, sabe? Todo mundo é católico, todo mundo é luterano. Tá? E aí eles vão dizer assim, tá, mas tem o pessoal aqui que se converteu e que quer um negócio a mais do que só aquele culto ali do domingo. E a igreja diz, mas não tem nada. Então a gente contrata alguém, um teólogo, e fala pra ele, ó, então vamos fazer aqui estudo bíblico, vamos fazer pequeno grupo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E isso caminha paralelo à igreja, junto com a igreja, mas não debaixo da direção da igreja, tá? Então é paralelo à igreja. E é isso que vai surgir esses grupos de comunhão, que vão desenvolver comunidades e tal. Hoje existem outros formatos, esse é o formato histórico de 150 anos atrás, né? Tanto que a Missão Evangélica União Cristã foi isso, né, Alex? Exatamente, ela é um movimento dentro da ISLB, da Igreja de Confissão Luterana, que é dentro da igreja, paralelo à igreja. No caso, a gente tem comunidades próprias que trabalham, vamos dizer, paralelos à igreja. As pessoas são membros na ISLB, mas congregam, participam nessas comunidades. Tanto que até alguns anos atrás, Alex, os missionários da MEUC não podiam nem fazer os sacramentos, né? Tinha que chamar um pastor luterano para fazer batismo. Tudo depende dos acertos locais, tá? Porque, de novo, né, cada congregação, cada comunidade luterana é uma unidade autônoma nesse ponto, e o grupo da MEUC, a comunhão da MEUC, a comunidade que seja, ela vai ter que chegar num acordo com a igreja local de como ela vai funcionar, né? Se ela vai ter uma autonomia de igreja ou se ela vai permanecer como uma espécie de ministério que está ali auxiliando a igreja local. Gente, é isso, um panorama aí, uma introdução a esse movimento chamado pietismo. Eu sou o Rodrigo Bibo, vou ficando por aqui, e teologia é o nosso esporte. Eu sou o Alex, e que o Senhor te abençoe e te guarde, e o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Amém. Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções. 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 Produções.